minutos iniciais, que a gente sempre aguarda, né, para dar início à nossa aula. Então, o pessoal mandando mensagem no chat aqui. Juliana colocou no chat que enviou um e-mail há pouco. Juliana, acho que ainda não vi, né? Provavelmente estava olhando aqui na caixa de entrada de e-mails. Mas se tiver alguma pergunta, de repente pode fazer ao vivo, Juliana. Estou olhando ali a minha caixa de entrada, Juliana, não recebi nenhum e-mail teu, tá? Mas, se quiser mandar aí a dúvida no chat ou ao vivo, tá? O Emerson ali, vamos nos desafiar para a prova, isso aí, né, Emerson? Estamos já na reta final, né? Essa é a ideia. Tá, Juliana? Não recebi teu e-mail. Deixa eu digitar meu e-mail aqui no chat. Esse foi para esse que tu mandou, mas é luciano.silveira@qi.edu.br, que é o e-mail que vocês sempre recebem, né? As minhas mensagens. Bom, gente, então vamos dar início nossa aula, né? Sempre gravada. E os materiais, né? O vídeo gravado e os slides da aula depois ficam disponibilizados para vocês ali no Classroom, né, na barra atividades. Vocês sabem que ali no Classroom a gente tem um tópico chamado slides, outro tópico chamado vídeos, né. Os slides das aulas anteriores estão todos ali, né. O de hoje vai ser disponibilizado depois. E os vídeos também, né, estão ali no tópico vídeos, os vídeos das aulas anteriores todos estão lá, né. O vídeo de hoje também estará ali depois para vocês, tá? Então vamos começar relembrando o calendário, né? Sempre reforço o calendário, início de cada uma das aulas, né? É uma questão preventiva, né? Pode acontecer que alguém, né, em algum momento, né, um problema de rede, de internet, não tenha conseguido iniciar, né, a aula desde o começo em aulas anteriores e não se deu conta de ir lá ver, né, a aula desde o início, foi gravada. Então, no início de cada aula, eu retomo o calendário. Pode ser que alguém esteja conectando no início da aula pela primeira vez, né? Espero que não, né? Já estamos já no final. Mas, preventivamente, a gente sempre fala do calendário no início de cada aula, porque alguém pode ter perdido essa informação, né? Então, gente, nosso calendário, 15/3, iniciamos com a primeira aula, né? Primeira semana, semana 1. Conteúdo da aula 1 e 2. Prova letiva 1 para fazer lá no Moodle, né? A gente mostrou onde é, né? No vídeo do contrato pedagógico, abrir a disciplina, abrir a semana, atividade avaliativa lá dentro, valendo um ponto. Com prazo expresso, né? Descrito no guia do aluno, tá? É importante sempre acompanhar os prazos das atividades no guia do aluno. Na semana 2, dia 22/3, nós tivemos aula 3 e 4, correspondente à semana 2, vocês têm lá, né? Para fazer a atividade avaliativa 2, com a data de encerramento prevista também no guia do aluno. Semana passada, 29/3, nós tivemos a aula 5 e 6, e vocês lá dentro da semana 3, dentro do Moodle, né, a avaliativa 3 para fazer, valendo um ponto, com prazo previsto também no guia do aluno. Hoje, dia 5/4, nós temos o conteúdo final, né, da apostila de vocês, a aula 7 e 8. Correspondente a essa semana, dentro da semana 4, lá no Moodle, vocês têm a atividade avaliativa 4 para fazer valendo um ponto. Igualmente, né, no guia do aluno, a data de encerramento. Lá no guia do aluno, né, vocês vão ver que do lado da data que encerra tem a hora ainda, inclusive, né, mostrando que fecha naquele horário, né. Atividade avaliativa 4, inclusive, um detalhe importante é que ela encerra na data final dela, né, ao meio-dia, né, às 12 horas, né. As anteriores fechavam sempre na data limite às 23h59, né. A 4 não, a 4 ela fecha ao meio-dia. Tá? Atenção a isso. 4 pontos não é nenhum, portanto, para fechar os 10 pontos não é nenhum, trabalho disciplinar, que é feito ali no Classroom, né? Muitos de vocês já entregaram, já tem bastante gente para entregar, né? O prazo combinado para entrega do trabalho é a data de hoje, né? Dia 5/4 até as 23h59, entregar o trabalho disciplinar ali no Classroom, né? Mostramos lá no vídeo da aula do contrato pedagógico, né? Na primeira aula,
Onde é que ele está? A gente abriu o Classroom, mostramos ali o arquivo, a gente abriu o arquivo, né? Mostrou para vocês ali onde vocês fazem para entregar ele, tá? Não esqueçam, gente, é claro, que depois de fazer, né, o texto de vocês ali dentro do trabalho, né, fechar ele e clicar lá em entregar, né, o trabalho, tá? Para que eu possa receber, poder corrigir e dar nota para vocês, tá? Hoje, então, encerro o conteúdo, né? Vocês vão ter, então, ainda a atividade ativa 4 para fazer durante a semana. Tem um trabalho disciplinar para entregar ainda hoje, que ainda não fez, né? Aí, na segunda-feira que vem, 12/4, a gente não tem uma conexão ao vivo, né? Então, estamos nos vendo, né, antes da prova hoje, 5/4. No dia da prova, ao vivo, né, não tem conexão. Dia 12/4, vocês vão receber ali no Classroom as instruções de prova e o código da prova. Vocês vão acessar o Classroom, pegar esse código, ler as instruções e vão acessar o Moodle, né, de vocês, abaixo lá, né, da semana 1, 2, 3 e 4, claro, dentro da disciplina recrutamento e seleção, vai estar lá a prova final. Vocês vão clicar nela, vão inserir o código, né, de prova que foi passado, e vão fazer, então, a prova em que vão ter ali 10 questões objetivos, conteúdo da prova e o conteúdo da disciplina, né, da aula 1 até a aula 8. Ao final da prova, vocês vão clicar em salvar e enviar, né, depois de ter feito todas elas, né, todas as questões. Lá no final, vão clicar em salvar e enviar, vai atualizar ali e já vai dar que nota ficaram na N2, certo? Então, vocês já vão ter, né, já vão saber que nota tiraram nas avaliativas, já vão ter feito o trabalho entregue, já vão ter a nota do trabalho, né? Na hora da prova, ela já vai dar a nota, vocês já sabem as notas da N1 e da N2, né? Mesmo assim, durante a noite, enquanto vocês estão fazendo a prova, né, eu estou fazendo as médias finais de vocês, e aí até as 22 horas, né, desse dia 12/4, né, pretendo já postar as médias finais de vocês no Classroom, aí vocês já vão dormir, né, sabendo a média de vocês, a média N1 mais N2 divididos por 2. Se, por acaso, acontecer de alguém, né, ficar abaixo da média 6, né, somando a N1 e N2 dividir por 2 der menos que 6, ficar com 5, por exemplo, né, 4, tem ainda uma prova de substituição lá no dia 8/5, lá no Moodle, né, certo? Se acontecer, então, vai lá, no dia 8/5, acessa o Moodle, na disciplina recrutamento e seleção, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, da prova final, para aqueles que ficaram abaixo da média, somente os que ficaram abaixo da média, vai ter lá a substituição para fazer. Não vai ter código nenhum, é só entrar e fazer a prova de substituição, todo o conteúdo da disciplina similar à prova final. Certo, gente? Acredito, né, que já esteja tudo muito claro em relação a isso para todos, né? No início de cada aula a gente sempre fala, mas pode ser que algum detalhezinho, né, seja importante aí, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Como é que tá para vocês isso? Tudo certo. Tranquilo, professor. Legal. Tudo certo, professor. Legal, valeu. O Mairinho também colocou no chat o conteúdo. Rapidinho, só uma pergunta. O que eu estava fazendo e me deu um branco. O trabalho para ser entregue não precisa necessariamente ter capa, né? Não, não. Naquele formato que eu mostrei mesmo, tá? Lá no cabeçalho, colocar o nome, colocar a data, o nome do professor e responder aquelas questões, né, que estão propostas nele ali. Não precisa necessariamente ter capa, tá? Não tô exigindo. Ele foi postado, né? Daí eu posso responder ele mesmo. Exatamente. Cada aluno tem o seu arquivo, né? Então acessa ali, faz as suas respostas, fecha o arquivo, clica em entregar lá, tá? Perfeito, certo? Obrigada. Claro que aqueles que fizeram capa, né, ficou excelente ali, eu já dou nota, já dou estrelinha, né? Sempre é bom, né? Sempre é bom, fica bonito, no capricho, né? Média final, 10 garantida. Né? É aquilo, quem faz no capricho e abre a câmera na hora da aula, né? Nota 10, média final certa, né? Ainda se, né, guardou o chocolate de Páscoa para o professor, ainda então, né? Melhor ainda. Olha, não posso dizer que eu guardei, mas posso comprar depois, professor. Se não tiver sobrado chocolate, aceita melancia. Muito bem. Mais alguém? Tinha alguma pergunta? A Juliana colocou no chat ali, colocou capa. Ó, Juliana. Tá?
Tá garantido já, então. Capa no trabalho, câmera aberta, a Juliana tá, né, em vias de alcançar nota 10. Muito bem. Vamos seguir com o calendário, né? Os nossos compromissos aí em relação às atividades avaliativas, né? Prova. Tá todo mundo tranquilo? Então, vamos seguir adiante aí, entrando já no conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Então, o primeiro tema que nós temos, né, é aquela questão de apresentação dos resultados da seleção. E já até apareceu, né, nos nossos conteúdos anteriores, a gente falou um pouquinho a respeito, né, de apresentação de resultados, a gente falou já um pouquinho da entrevista de encerramento, né, de feedback, né, inclusive, né, a entrevista, né, de desligamento em alguns casos, né, para coletar informações, né, tudo isso relacionado, né, realimentando o processo de recrutamento e seleção, visando a sua melhoria, né, naqueles aspectos de melhoria contínua, né, todos os processos devem buscar atingir uma melhoria constante, né, assim como nós, indivíduos, né, por prática de vida, né, a gente deve ser sempre, buscar sempre, né, melhorar enquanto pessoas. Isso adentra, né, os processos de qualidade nas empresas, já desde, né, da década de 50, né, você deve lembrar lá, enfim, do primeiro ciclo, né, da disciplina do TGA, quando estudaram lá a administração japonesa, né, aí lá na cultura japonesa, oriental em si, eles têm essa questão da melhoria contínua, né, enquanto povo, enquanto indivíduo, enquanto cultura, e eles levaram isso para o Kaizen, né, que é um dos elementos da estrutura do sistema de produção Toyota deles, enfim, mas isso de melhoria contínua nas empresas vem da cultura, né, do comportamento das pessoas, de buscar serem melhores, né. Então, muitas das coisas que a gente vê hoje em dia, né, na gestão das empresas, né, veio sim do comportamento, da cultura, né, do povo e das pessoas. E esse elemento, né, de busca de melhoria contínua que adentra as organizações vem sim, né, desse elemento, tá? Departamento de recursos humanos, né, na figura do subsistema de recrutamento e seleção, também tem, né, esses elementos de melhoria, né, de buscar melhoria contínua, prestar cada vez melhores serviços, trazer melhores resultados, né, isso causa impacto naquela organização. Então, vamos lá. Bom, então é importante, né, que a organização monitore as suas práticas de recrutamento e seleção. A gente já viu lá, desde a primeira aula, essa importância, né, que é o elemento humano que faz o resultado, de fato, né, o recrutamento e seleção, dentre os subsistemas, né, ele é a porta de entrada, né, desses indivíduos que vão fazer os resultados. Então, monitorar as práticas de recrutamento e seleção, verificar, né, a sua realidade, aquilo que pode ser melhorado, deve ser feito. E, claro, existem alguns indicadores para isso. Então, nós vamos ver aí pelo menos dois deles, né? Indicador de rotatividade e o indicador de absenteísmo. São dois elementos básicos, né? Hoje em dia a gente já tem, né, uma série de outros elementos de indicação, né? Já viu isso em aula anterior. Mas esses dois elementos aí são básicos, né? Eles dão, inclusive, abertura a se criar outros modelos, né? E outros indicadores e outras metas através deles. Mas rotatividade e absenteísmo não pode faltar, é básico, né? Para ter o controle desses indicadores. Não só para dar retorno para as equipes, para os líderes, né? Mas para que o próprio sistema de RH ele possa melhorar intrinsecamente, né, internamente, tá? Trazendo cada vez melhores práticas no que se diz respeito, né, à rotatividade e o absenteísmo desses recursos humanos, né, que fazem a realidade da empresa, que de fato fazem o resultado. Tá? Bom, o primeiro deles é o de rotatividade, então, também chamado de turnover, né? Ele está diretamente relacionado a manutenção, né, das pessoas na organização ao longo do tempo. Tá? Então, isso se calcula com base no volume de indivíduos contratados, né, e a sua permanência, então, na empresa, dando aí um percentual, né, de rotatividade.
Claro que esse percentual de rotatividade, né, quanto mais alto ele for, pior, né? O índice de rotatividade, né, o melhor dele é tender a zero, né? Quanto mais próximo de zero for o nosso índice de rotatividade dentro da organização, tanto melhor, né? Isso causa menos impactos, né, em termos de produtividade. Quando esse índice é baixo, né, ele tem uma correlação com outras variáveis, como, por exemplo, né, a satisfação no local de trabalho, um bom clima organizacional, uma boa cultura organizacional, uma boa estrutura de cargos e salários, né? Isso tudo impacta o índice de rotatividade. Então, se ele está próximo de zero, é bem provável, né, que essa organização tenha, né, esse leque de indicativos, né, para que essa rotatividade seja baixa. Se ela está alta, ela tem que verificar esse leque de elementos, né? Tem que verificar programa de cargos e salários, benefícios, né, adequação dos salários em relação ao mercado, como é que está o clima organizacional, como é que está o indivíduo dentro da sua área de trabalho, relação com a liderança. Diversos elementos vão impactar a rotatividade. Claro que aqui a gente está falando alguns exemplos de impactos internos, né? Claro que existem elementos externos que podem provocar uma rotatividade. A gente também vai ver um pouquinho a respeito disso, mas é óbvio, né, aqui que rotatividade trata de tempo de permanência dos indivíduos contratados, né, ao longo do tempo na organização. Tem uma fórmula, né, para calcular esse indicador, tá? Jonathan conectando. Boa noite, Jonathan. Sei que nesse momento, né, tem alguns que vão pensar assim, puxa, mas eu escolhi RH, né, que é mais humanas, né, não tem cálculo, mas de vez em quando tem alguns cálculos, né, aparece alguma coisinha aqui, outra ali, né, fora a disciplina, claro, de departamento pessoal, né, alguma outra ainda aparece algum cálculo, mas eu prometo para vocês, né, que nessa é só esses dois aí, né, rotatividade e absenteísmo, tá? Então, o turnover, o índice de rotatividade, é dado por essa fórmula, tá? São os nossos admitidos, mais os desligamentos, divide por 2, o resultado divide pelo efetivo médio do período, multiplica por 100 para encontrar o percentual de turnover, ou rotatividade, tá? Turnover e rotatividade são sinônimos, né? Rotatividade em português, turnover do inglês. Vamos ver um exemplo prático agora, né, de aplicação dessa fórmula. Parece tão estranha no primeiro momento, mas é muito simples, né? Então, nosso exemplo prático, nós temos uma empresa aí com 20 funcionários, com um efetivo médio no período, né? Então, como é que é esse efetivo médio? O exercício já está dando direto isso, né? Mas digamos que nós estamos verificando, né, um período, né, de 30 dias, né? E houve uma média de 20 funcionários na empresa naquele mês, ou naqueles 6 meses, ou naquele ano, né, a depender do horizonte que a gente está olhando, né? Então, a empresa tem 20 funcionários, né? Aí, na média, aí, né, em algum momento durante o ano teve 22, 23, 24, em outro momento teve 18, 19, na média, né, foi 20, olhando para o período que a gente quer analisar, tá? Então, nesse período aqui, o efetivo médio foi de 20, considerando que tem essas variações, isso é uma média, né, naquele período. No mês anterior, passado, 2 foram demitidos e 4 foram contratados. Então, vamos aplicar a fórmula de turnover para verificar, né, como é que está essa questão de rotatividade no período. No caso aqui, é mês, né? Então, admitidos, está dado ali no enunciado, né, foram admitidos, contratados 4 funcionários no mês, mais os desligados. No mês foram desligados 2, então 4 mais 2, divide por 2. Está ali, né? 6 divididos por 2. Divide pelo efetivo médio. Está dado no exercício, nosso efetivo médio é 20. 6 dividido por 2, o resultado dessa divisão vou dividir por 20 ainda, né? 6 dividido por 2 dá 3, 3 dividido por 20 dá 0,15. Multiplico por 100, o 0,15, para transformar para percentual, né? Então, 0,15 vezes 100 dá um turnover, né? Uma rotatividade de 15% neste período, no mês, né? Então, é um índice para o número de funcionários, né?
elevado, 15%. Lembrando que o ideal da rotatividade, turnover, né, é estar próximo do zero, né? Claro que cada empresa vai estabelecer a sua meta, né? Então, calcular o turnover é uma coisa, estabelecer a meta é que vai fazer com que o processo, né, de RH tome medidas, decisões ou não em relação ao número obtido. Então, a meta é manter o turnover no máximo, né, atingindo ali 20%. A empresa atingiu 15%. Está dentro ainda, está fora, ela vai tomar uma ação ou não. Tá? Se for a meta 20%, então 15% ainda está bom, né? Certo? Não vai tomar decisão. Mas a meta do turnover é 5%, né? Ao mês. Está em 15%, está o triplo, né, do que deveria estar. Então a empresa vai ter que se mexer, né? O departamento de recrutamento e seleção vai ter que se mexer para, né, melhorar o seu turnover, né, a rotatividade, fazer os estudos, né, para identificar onde estão os gargalos, falhas do processo, para identificar, né, a rotatividade admitida é 5, mas está dando 15. O que está acontecendo para que se tenha essa rotatividade, né, tão elevada? Então, vai estudar, né? Vamos verificar como é que está a relação dos funcionários com a liderança, como é que está o clima organizacional, a cultura. A empresa tem um programa de cargos e salários, fazer uma pesquisa de satisfação com as pessoas, né, buscando identificar aí os elementos que possam estar levando a essa elevação de rotatividade. Então, uma coisa é calcular e descobrir qual é a rotatividade, outra coisa é ter uma meta para ela e, a partir dessa meta, tomar decisões, né, para corrigir os rumos. Então, precisa ter meta, né? Medir só não significa nada, né? Se a gente tiver uma meta, aí a gente corre atrás para fazer a melhoria contínua, né, naquela que a gente se referia no início. Tranquilo, gente? A fórmula é muito simples, né? Operações básicas da matemática, soma, divide, multiplica. Acredito que esteja ok. Mas, alguma pergunta? Gostariam de trazer alguma dúvida? Como é que ficou? Tranquilo, né? A Juliana colocou por enquanto tudo de boa. O Marinho colocou tranquilo. Okay. Emerson de boa. Juliana também. Alguém quer falar? Tudo bem por enquanto, professor. Tranquilo por enquanto? Legal. Muito bem. Vamos adiante então, gente. A qualquer momento, né, vocês participem, né? Não deixem aí de perguntar, participar, né, tirar as dúvidas de vocês, tá? A participação de vocês é sempre bem-vinda e desejada. Bom, a partir dos números obtidos, né, a gente pode fazer aí um estudo, né, das causas de rotatividade para corrigir os rumos, né, sempre que esse indicador, né, estiver fora daquilo que foi diagnosticado, né, ou aquilo que foi estabelecido como meta, tá? Nós vamos ter sempre, né, alguns fatores internos e outros, né, que são externos. No entanto, um dos elementos que pode nos auxiliar a compreensão, né, dos fatores que estão gerando a nossa rotatividade é a nossa entrevista de desligamento, né? Então, uma das coisas, né, que pode ser feita além, né, da observância direta, né, enfim, da pesquisa de satisfação das pessoas que estão, né, nos seus locais de trabalho, é ao realizar os desligamentos, né. Essa entrevista de desligamento é sempre muito importante, porque neste momento, né, o indivíduo já está, enfim, né, sem a necessidade de se manter naquela oportunidade, porque está deixando a empresa, né, por vontade própria, e está mais livre, né, para emitir as suas opiniões. Claro que é preciso guardar um pouquinho de reserva, né, em relação a alguns elementos que possam, né, refletir alguns elementos de ordem pessoal, né, tanto do entrevistador, né, quanto do que está fazendo algum tipo de desligamento, né. Pode ser que para ele, né, seja uma oportunidade, enfim, né, de colocar suas opiniões pessoais contra alguém na empresa. O objetivo não é esse, né, o objetivo é entender o que no processo
precisa ser melhorado, né? E não, enfim, anotar apontamentos, né, direcionados a individualidades, né? Mas sempre buscando a melhoria do processo. Às vezes, né, o indivíduo conseguiu uma outra oportunidade com um salário melhor, né, e está se desligando e aproveita a entrevista de desligamento para, enfim, né, falar algo relativo, né, à sua liderança ou aos colegas, né, trazendo outros elementos, né, dentro do processo. E aí o entrevistador precisa ter esse feeling, né, esse tato, e entender que, de fato, a saída está relacionada a né, essa busca de um salário melhor, por exemplo, né, e não a um revidar, de repente, de algum comportamento, né, que possa ter acontecido entre partes, né, da organização, tá? Às vezes tem esses elementos aí subjetivos, né, que precisam ser entendidos. Claro que, né, se de fato é em função de um comportamento, né, de uma liderança, a gente vai ver a pessoa saindo da organização, às vezes sem ter uma outra oportunidade, está saindo por sair, né, enfim, né, porque não aguenta mais aquela situação psicológica de sofrimento. Aí sim, né, aí a gente identifica que é por causa de um relacionamento entre gestão, né, da equipe e os seus liderados. Isso pode ser aprofundado para atestar, né, não só pela opinião de uma única pessoa, mas pesquisando com os demais, né, indivíduos que fazem parte da organização, guardadas as devidas reservas, né, não de forma direta e intencional, né, fustigando que estes respondam, né, a favor ou contra determinada liderança, mas subjetivamente, né, faz uma pesquisa de clima, né, não com essa intenção, com algumas perguntas, né, colocadas aqui ou ali na entrevista que possam determinar isso. Aí se identifica a causa da rotatividade. É em relação à liderança. Então vai se buscar tomar ações, né? Vamos reativar ou ativar algum processo de treinamento e desenvolvimento de lideranças, né? Para melhorar, enfim, a forma como aquelas lideranças lidam com os seus grupos, né, de trabalho. Ou então, não era em relação à liderança, era em relação ao salário no mercado. A empresa está oferecendo faixas salariais que estão abaixo daquilo que o mercado está oferecendo, né? A empresa precisa rever o seu programa, né? Enfim, de política salarial, né? E de benefícios, né? Então, alguns elementos aí que podem ser vistos, né? Que podem ser coletados através da entrevista de desligamento. A entrevista de desligamento tem tanta importância quanto a entrevista, né, que a gente faz para contratar alguém. Por quê? Não se deve utilizar, né, para as entrevistas indivíduos que não tenham, né, algum treinamento, alguma formação, né, um preparo para tal, né, porque senão, né, como a gente viu, precisa ter algum feeling, algum tato para conseguir fazer as percepções, né, e fazer um enquadramento correto, né, das causas, tá? Então a gente pode, né, em grau de subjetividade aí, acabar elegendo causas que não são as causas raízes do problema, tá? Mayren colocou ali no chat se o cálculo é feito mensalmente nas organizações. Depende, tá? A organização vai fazer um indicador de rotatividade trimestral, semestral ou mensal, né? Aí é uma questão de gestão, né? Eu entendo que para empresas, né, de grande porte, né, tem que ser realmente mensal, tá? Empresas pequenas, né, de pequeno porte, pode fazer trimestralmente, né, com mais tranquilidade, tá? Vamos às causas, gente, da rotatividade, né? Como a gente falou, elas podem ser tanto internas quanto externas, tá? E, claro, essas possíveis causas, né, elas podem estar na investigação lá da entrevista, né, de desligamento, em alguns casos, né? Em outros casos, né, além da entrevista de desligamento, a gente vai ter que usar outras ferramentas, como a gente falou, né? Pesquisa de clima, observação direta, enfim, para chegar a essas causas. Então, em causas internas, nós temos a Jennifer conectando, boa noite. Nós temos a política salarial, que causa impacto, né? Eventualmente os indivíduos, né, buscando uma nova oportunidade, né?
acabam deixando, se desligando da organização, e a causa é a política salarial da empresa, né? Está inadequada em relação ao mercado. Política de benefícios, também, né? É uma causa interna, né? Os benefícios que a empresa proporciona aos seus empregados, né, aos seus colaboradores, pode também estar afetando, né, na rotatividade, à medida que, né, as outras empresas do mercado possam oferecer alguns benefícios mais atrativos. A questão do relacionamento interpessoal, relacionamento na equipe, relação do indivíduo com o líder, enfim, né, isso tudo impacta bastante, tá? Jennifer colocou no chat, teve alguns problemas aí, por isso atrasou. Tranquilo, Jennifer. Obrigado por avisar. A questão do planejamento de carreira, né? A gestão de pessoas, ter perspectivas, né, de crescimento, de desenvolvimento, né, ter uma carreira a se desenvolver dentro da organização, isso é importante, causa impacto. Claro que para empresas pequenas, né, essa sempre vai ser uma causa, né, uma constante dentro da rotatividade, né? Uma empresa pequena, né, com algumas determinadas funções que competem no mercado de trabalho, né, com empresas maiores, né, que vão ter plano de carreira mais forte, vai gerar, né, uma rotatividade atrelada a isso, né. Condições físicas ambientais no trabalho, né, condições, por exemplo, de segurança, ergonomia, né, podem acarretar aí uma rotatividade maior, né, as pessoas tendo algum tipo de identificação de que aquele ambiente não é seguro, um ambiente extremamente estressante, né, pode virar um índice de rotatividade elevado. A própria política de recrutamento e seleção, né, enfim, tem que entrar dentro desses aspectos, né, que podem ser causas internas, então, ou seja, se reavaliar, se autoavaliar e verificar se estamos realmente fazendo aquela, né, frase do Chiavenato, né, colocar a pessoa certa, no lugar certo, no momento adequado. Então, é um parâmetro, né, a ser verificado. E os critérios de avaliação de desempenho, todas causas internas, né, mas sim podem haver causas externas, né. Então, oferta e procura de recursos humanos no mercado, claro que isso ocorre mais, né, em momentos de economia aquecida, em situação de pleno emprego ou próximo ao pleno emprego, né, em que existem uma disputa entre as empresas, né, para os profissionais, às vezes de diversas áreas, ou às vezes de áreas bem específicas, né. Hoje em dia, mesmo com, né, dificuldades aí na economia mundial, né, a gente vê algumas, né, áreas sendo demandadas, né, são causas externas de rotatividade. Então, a área de tecnologia, a área médica, enfermagem, por exemplo, né, tem grande demanda. Então, né, pode ter causa externa aí de rotatividade, independente, né, do momento de pleno emprego, né, uma economia em plena capacidade. Mesmo em economias, né, com sofrimento econômico, pode ter, né, situações específicas, né, funções específicas que podem causar, né, essa rotatividade. Tá? A conjuntura econômica, como a gente viu, seus impactos, né, a oportunidade de emprego no mercado de trabalho e endividamento por parte do colaborador também é uma causa externa. Né? Muito comum as pessoas, né, querem também sair, né, deixar a organização para ter lá, né, à disposição lá o seu fundo de garantia, multa, né, e, enfim, parcelas do seguro em função de dívidas, né. Então, isso às vezes também causa aí a necessidade da pessoa sair, né, e pedir para sair da empresa. Então, vejam bem, gente, rotatividade, aqui que a gente está falando, né, é quando o indivíduo, por conta própria, deixa a organização, né. Então, se mede a rotatividade nesse sentido aí, tá? Bom, a apresentação dos resultados ainda, né, com relação aos resultados do processo de RH, nós temos o indicador de absenteísmo, né, que pode parecer similar, né, e alguns até acabam, né, confundindo o absenteísmo com o turnover, mas o absenteísmo, ele significa que o indivíduo teve menos horas trabalhadas, né, horas falta ao longo do mês, ao longo do período avaliado, ao longo do ano, né, e isso é medido. Então, no absenteísmo, o indivíduo ainda permanece conectado à organização, né, ele teve momentos, né, durante o período que ele esteve afastado por alguma causa, algum motivo, né, teve faltas, teve atrasos, né,
e aí a gente chama isso de absenteísmo. Então, absenteísmo se refere a faltas, por exemplo, né, ou os atrasos, né, que geraram o afastamento desse trabalhador do seu posto de trabalho, gerando, né, redução de produtividade, né, atrasos de entrega, né, situações que possam levar a equipe, né, a ter que compensar fazendo, por exemplo, hora extra, aumentando os custos, porque existe ali um acúmulo, né, de faltas e atrasos, né, dos indivíduos dentro daquela equipe ou dentro da organização como um todo ao longo do período. Tá? Se o nível de absenteísmo for alto, né, isso vai gerar essas dificuldades cada vez mais potencialmente aumentadas. Né? Então, imagina, né, se a gente tem lá 100 pessoas na organização, né, e durante o mês, né, umas 20, 30, né, acabam tendo faltas pontuais ao longo do mês, né, a quantidade de horas falta que vai ter no total daquela equipe, né, vai ser elevada, que vai gerar esses impactos, e às vezes mais ou menos aumentados. E se isso se repete mês a mês, né, esses impactos vão sendo, né, acumulativos ao longo do ano, impactando, né, o resultado final da organização aí, no período, certo? Alguns fatores internos e externos para o absenteísmo, tá? Então, fator externo, né? Quando se diz externo, externo à organização, à empresa, né? Não depende dela. Então, doenças, né? Obviamente, as pessoas tendo algum problema de doença vão ficar afastadas da organização. Problema com locomoção, às vezes dificuldade, distância do local de trabalho, né? Mudança de horários, né? Dos transportes, né? Causam também o absenteísmo. Razões familiares, né? Então, de ordem familiar, que possam acarretar aí, atrasos, e desmotivação também, né? Fazendo com que o indivíduo, né, acabe tendo a situação de faltas aí no trabalho, porque não tem interesse, né? Está desmotivado, não quer continuar, isso acaba, né, impactando, o indivíduo começa a ter faltas, né? Atrasos, até com uma medida, né, de buscar o desligamento, né? Mas são fatores externos, então, que não dependem da empresa, né? Ela pode tomar contramedidas, enfim, e muitas delas pode, né? Pode tomar medidas de precaução, enfim, de orientação, de treinamento, enfim, né? A todas elas. Fatores internos, essas são aqueles elementos, né, que a empresa, então, tem algum tipo de gestão de forma mais direta, né? Para resolver o absenteísmo de uma forma totalmente dependente dela. Políticas inadequadas, né? Então, depende da empresa. Essas políticas, né, são internas, né? A empresa que vai definir, né? Então, ela pode melhorar por conta própria, por vontade própria, sem depender de terceiros, né? Para que essas políticas sejam readequadas, né? A supervisão precária também, né? O treinamento das lideranças, das equipes em relação a supervisão, a forma de relacionamentos pode ser melhorado. A questão dos acidentes de trabalho, né? Então, ter, né, um ambiente de trabalho, né, ergonomicamente correto, né, devidamente sinalizado, uso correto de EPIs, né, tudo que possa trazer segurança ao trabalhador, obviamente levará a menos absenteísmo, faltas, atrasos e até doenças ocupacionais, né? E claro, né, a carga horária de trabalho excedente pode levar a absenteísmo, né? Aquele tipo de empresa que todos os dias faz hora extra, né? Então, passa um ano inteiro e todos os dias tem hora extra. Né? Trabalha segunda a sábado, fazendo hora extra, ainda pede hora extra para domingo ainda para as pessoas, né? Isso vai elevando, né, uma carga de estresse e de cansaço que pode levar as pessoas a atrasos, a faltas, né, até adoecimento. É um problema de gestão, né, que a empresa tem que identificar. Né? A empresa, ela realmente precisa dessas horas a mais, então está na hora da empresa, né, ou contratar mais pessoas, que é mais barato que ficar pagando hora extra, né, ou então essa empresa duplicar o turno, né, ela diminui a carga de pressão sobre os trabalhadores que já estão na empresa, né, e oportuniza, né, trabalhar a mais pessoas, né? Nos dois casos, né, colocando mais um turno, né, ou contratando, né, mais pessoas para o mesmo turno, ela está diminuindo a carga sobre os que já estão na empresa, né, e está atendendo a sua necessidade de produção. Né? Então, a empresa que faz hora extra todos os dias, 7 dias por semana, né, durante muito tempo, né, ela está com problema de gestão, né, está, inclusive, tendo custos a mais, né, porque não está enxergando que pode sim contratar mais pessoas para fazer aquele trabalho. Tá?
Tem uma forma de calcular o absenteísmo, né, que é um indicador também, né, é o número de horas perdidas dividido pelo número de horas planejadas. Então, digamos que nós tenhamos lá, né, 1.000 horas de trabalho, né, são as horas totais. 1.000 horas foram trabalhadas 900, né, então foram perdidas quantas horas? Das 1.100, né, então divide 100 pelas 1.000 horas, multiplica por 100, transforma num percentual de absenteísmo. O absenteísmo é aquele tipo de indicador, né, assim como a rotatividade, quanto mais próximo de zero, melhor. E é claro, né, tem um indicador, só calcular e obter um número, né, não traz lá muito significado. Tem que ter uma meta, né, para cada indicador. E aí sim, né, eu olho o número obtido e olho a meta, né, está acima, está abaixo da meta, tomamos alguma ação, não tomamos, está dentro, está fora da meta. Então vamos a um exemplo de cálculo aí do absenteísmo, tá? Então, considerando uma equipe de 10 atendentes que trabalham 6 horas por dia, cada atendente trabalha 24 dias no mês, são 8 atendentes que se atrasam, né, ou que se atrasaram, em diferentes dias, totalizando aí 30 minutos cada, e 3 atendentes faltaram 9 dias no total. Então, nós temos aí algumas situações de atraso e de faltas, né, que são, então, o absenteísmo, tá? Qual é o índice de absenteísmo nesse caso, né, dessa empresa, nesse período avaliado, né, analisado? Nós, primeiro, temos os 8 atendentes, né, que faltaram 30 minutos. Né? Então, nós temos um total, né, de 240 minutos, né? É onde consta, né? 3 vezes 8, 24, né? Então, 8 vezes 30 vai dar os 240 minutos. Quantas horas são 240 minutos? A gente sabe que cada hora tem 60 minutos, né? Então, a gente divide por 60 para converter para horas. Então, esses 8 atendentes, né, faltaram 4 horas, tá? Só que 3 atendentes, né, faltaram uma quantidade de dias totais, né? Foram 9 dias falta. E eles trabalham quantas horas por dia? São 6 horas por dia. Então, esses 3 atendentes, faltando 9 dias, né, ao total, representam 9 vezes 6 horas por dia, 54 horas falta. Então, nós temos aí, né, 4 horas dos 8 atendentes que se atrasaram e 3 atendentes que faltaram, 9 dias, 54 horas. Então, são 58 horas, né, o total de faltas e atrasos, tá? O total de horas perdidas, faltas e atrasos, as 4 horas dos atrasos, mais as 54 horas das faltas. Foram 58 horas ao todo, então, de faltas e atrasos. Agora vamos ver quanto é que se tinha, né, de horas totais de trabalho desses trabalhadores. Então, horas totais, né, nós tínhamos 10 atendentes, trabalhando 24 horas não, né, 24 dias, 6 horas por dia. Então, 10 vezes 24 dias, vezes as 6 horas por dia, deu um total de trabalho de 1.440 horas, né, ao todo, né, da equipe. Alguém mandou um chat. Mayrin levantou a mão, pode falar, Mayrin. Luciana, uma dúvida. Ali nos 3 atendentes, não teria que ser multiplicada 54 horas por 3, já que são 3 pessoas 54 horas são o total deles, né? Tá? Os 3 atendentes faltaram 9 dias no total. Então, vai. 3, isso. Tá ali, né? Que cada um tinha faltado 9 dias. Não, tá ali, né? No finalzinho do texto tá ali, né? 3 atendentes faltaram 9 dias no total, tá? Tá bom, obrigada. Então, certo, tranquilo. Então, gente, temos ali o total de horas falta e atraso, 58, e o total de horas planejadas, as 1.440. A gente tem já o suficiente para colocar na fórmula, né? Então, o índice do absenteísmo é o número de horas perdidas, as 58 horas perdidas, né, por falta e atraso, dividido pelo total de horas planejadas, 1.440. Então, 58 dividido por 1.440 dá 4 vezes 100, né, dá 4,03%. É o nosso índice de absenteísmo dessa equipe, né? Temos uma equipe de atendimento. Eu posso fazer cálculo de absenteísmo geral da empresa, eu posso fazer cálculo de absenteísmo por área, por setor,
né, e ter essa medida, né, por área. É interessante ter por área para o setor? Que a gente pode ter um problema localizado, né, e às vezes tem que fazer um trabalho com uma equipe em específico, né, e se eu fizer só o absenteísmo geral, né, de toda a empresa, às vezes, né, o número vai mascarar problemas locais, né, principalmente em empresas grandes. Tá? Então, para a empresa grande, né, vou fazer certamente, né, os indicadores de absenteísmo por áreas. Né, área de produção, área de logística, área de vendas, área comercial, né, empresas grandes, com muitos funcionários, eu posso ter meus indicadores de absenteísmo por área. A empresa pequenininha, né? A empresa só tem 20 funcionários, né? É uma oficina, né? É um consultório, enfim, são poucas pessoas. Eu posso ter um indicador de absenteísmo geral, né? Vai aparecer, né, no indicador o desvio, tá? Mas com uma equipe, é uma empresa muito grande, né, com várias equipes, aí tem que fazer individual. Claro que isso é, né, uma ideia, né, mais ou menos geral, que não se aplica a todas as empresas. Vai ter as particularidades, né, às vezes vai ter empresa que é pequenininha, tem 20 pessoas só, mas, né, eu vou precisar fazer, né, para cada departamento, que são vários departamentos, tem só 20, mas, né, tem 2 na TI, tem 2 na produção, 2 na prestação de serviço, enfim, né, tem várias áreas, né, e aí eu preciso fazer um controle individual mesmo sendo empresa pequena. Vai do contexto, né, da organização. Né? Mas de uma forma geral, dá para ter esses indicadores geral, né, e os indicadores por área tranquilamente. Tá? Dúvidas, perguntas, gente, sobre esse cálculo do absenteísmo? Muito bem. Se ninguém apresenta dúvidas, perguntas, vamos adiante, né? O Emerson colocou que não tem dúvidas no chat, a Juliana achou tranquilo, vai cair na prova, é provável, pode ser que apareça, né? Ou um ou outro, ou os dois, talvez, né? Absenteísmo ou turnover, tá? A Júlia colocou tranquilo ali no chat, legal. Muito bem. Então, vamos adiante. Bom, a gente já viu, né, que a entrevista de desligamento acaba sendo uma ferramenta muito importante, né? E ela é, né, uma função aí do subsistema de recrutamento e seleção, tá? Que deve adotar essa prática, né, de entrevista de desligamento, porque é um momento, né, chave e que pode trazer dados, informações relevantes para a melhoria, né, da organização. Então, fazer as entrevistas de desligamento para entender, né, essas situações como, por exemplo, né, causas de absenteísmo, causas de rotatividade, turnover, né, coletados esses dados, né, analisado o contexto geral, eu posso, né, ter esses elementos aí como fomentadores, né, de um processo de treinamento, né, de um processo de desenvolvimento de liderança, de revisão, né, de políticas da empresa, de salários, de cargos, né, de benefícios. Então, a entrevista de desligamento ela pode, né, retroalimentar o sistema, né, a partir do subsistema de recrutamento e seleção. Então, ela é muito importante, né, e acredito que todas as empresas deveriam ter, né, esse processo lá no final, né, ao desligar os seus colaboradores. Nem todas têm e perdem, né, essa ferramenta que é tão útil, né. Então, a gente já viu, né, que ela pode trazer resultados, né, tem suas motivações, tem sua razão de ser, né, e pode ajudar muito. Né. Então, a empresa que não faz entrevista de desligamento, ela está perdendo, né, uma ferramenta importante, né, uma ferramenta de melhoria contínua da organização de seus processos. Algumas coisas importantes aí na entrevista de desligamento quando ela é praticada, é feita pela empresa, né. Então, esse funcionário, né, o colaborador que está se desligando da empresa, né, que está pedindo desligamento, né, tem que ser devidamente informado, né, que esse processo é uma busca de melhoria, né, a empresa está conversando com ele nesse momento de realizar o desligamento,
para buscar melhorar. E por isso, né, o entrevistador ali vai estar fazendo as anotações, né, das observações que ele possa trazer, com a ideia, né, de causar essas melhorias, né, ou de alimentar um estudo para melhorias, tá? É um convite, né? Então, nem sempre, né, o colaborador no momento do desligamento vai aceitar, né? Não é uma obrigação, né, não é obrigado a participar da entrevista de desligamento. Então, sempre ressaltando que é um convite, né? Então, se a empresa tem a prática de fazer a entrevista de desligamento, pode ser que ela não consiga fazer com todos, né? Mas uma boa parte daqueles que aceitarem, com certeza. Se a questão aí de anotar, né, no momento ali, for incômoda, né, para o entrevistado, né, o entrevistador pode, né, abdicar de fazer essas anotações naquele momento, né, mas logo finalizada, né, a entrevista de desligamento, né, o entrevistador vai fazer o seu relatório, né, vai fazer suas anotações sobre aquilo que conversou com o entrevistado, tá? Claro que uma única entrevista de desligamento, né, não vai ser determinante, né, para a identificação de causas, né? Então, fiz uma entrevista de desligamento lá de alguém que saiu da área de produção da empresa, tá? Então já tem ali algumas observações. Aí o turnover está sendo elevado naquela área, então está tendo desligamentos, né? Mês após mês eu estou entrevistando, daqui a pouco eu entrevistei já 5, 10 pessoas, né, que se desligaram daquele setor, né? E todas elas trazem um relato parecido. Os desligamentos, né, foram, né, em momentos diferentes, né? Então essas pessoas não tiveram oportunidade, né, de trocar informações entre si. E aí a gente tem lá um relato que é similar. Então já, né, alimenta, né, algumas ideias, algumas propostas, né, que podem ser sim confirmadas, né, em outras situações. Então, então esse desligamento me trouxe, né, algum problema de relacionamento dentro da equipe, né? Aí se faz uma observação direta, se faz uma entrevista com o líder da área, né? O líder pode daqui a pouco reportar realmente a equipe está tendo dificuldades, né? Relacionamento, comunicação, e daqui a pouco a área de RH vai identificar, olha, a gente precisa fazer um treinamento, desenvolvimento de comunicação com a equipe, né? É buscar as formas adequadas para isso, né? Um exemplo aí de como a entrevista de desligamento, né, através das anotações dos relatórios, né, dessa entrevista são importantes. Conclusão da entrevista de desligamento, né? Então, uma forma, né, a se realizar o fechamento, né? É claro, né, como foi feita de forma espontânea, né, através de um convite, é claro que se deve fazer o encerramento de forma otimista, né, adequada, com o ex-funcionário, né? Relembrando sempre que ele é um ex-funcionário, está se desligando da organização e tem motivos, tem causas para isso, né? Não deixando, né, que de repente alguma ideia, né, que possa trazer algum tipo de preconceito, alguém que está saindo da empresa, né, possa trazer impacto na conversa, né, ou no momento de concluir a entrevista, né? Bem pelo contrário, né? A gente deve ter sempre a mente aberta em relação a isso, né? As pessoas são livres, né, para fazer as suas escolhas, né? Às vezes a saída da organização é motivada, né, por conceitos, né, e conteúdos internos, né, e que não cabe qualquer tipo de julgamento em relação a isso. Inclusive, se o entrevistador vai para a entrevista de ligamento, né, com essas ideias, né, provavelmente, né, o seu relato já vai ser distorcido, né? É aquela questão da subjetividade, né? Então a gente tem trabalhando com pessoas, lidando com pessoas, né, a gente deve estar sempre realizando um esforço interno, interior, né, para dirimir, né, ou diminuir essas subjetividades, né, esses conceitos, né, as ideias pré-concebidas que possam, né, nos levar para um caminho com o outro, né. A gente deve levar o nosso raciocínio, né, para aquilo que realmente está sendo relatado, sendo dito, né, os fatos que estão sendo trazidos, né, para que essa subjetividade do entrevistador não atrapalhe no processo. Muito bem, faz parte da nossa aula de hoje ainda, né, a visão social do processo de recrutamento e seleção, que é a aula 8. Tá? Bom, nós temos já, né, visto lá no primeiro ciclo, né, a disciplina de Direito e Legislação. Vocês devem lembrar dessa disciplina, né? Entre outras coisas, lá em Direito e Legislação, vocês aprendem
né, que nós temos a nossa chamada Carta Magna, né, a nossa Constituição, e lá na Constituição tem lá os direitos e garantias, né, inalienáveis, previstos lá no artigo 5º, né, logo no início da Constituição, né. Uma das coisas que estão previstas lá é que todos são iguais perante a lei. Bom, e claro, o texto segue, né, trazendo aí os direitos e garantias. Então, mas pegando somente esse início já, né, todos são iguais perante a lei, faz com que, né, todo e qualquer processo de recrutamento e seleção precise respeitar, né, a igualdade de condições, de direitos, né, de concorrência às oportunidades que essa empresa traz. Tá? Então, aquelas distinções, né, que possam vir a fazer registro num processo de seleção, como divulgando uma vaga, né, e trazendo algum tipo de limitação, altura, peso, né, cor, sexo, por exemplo, né, no anúncio de vaga já vai estar descumprindo o artigo 5º da nossa Constituição. São iguais perante a lei. Então, todos devem concorrer em iguais condições, né? Então, não posso limitar, né? Essa vaga é só para o público masculino, essa vaga é só para o público feminino, para essa vaga, né, tem que ter altura, tem que ter tal peso, por exemplo, isso, né, fere o artigo 5º da nossa Constituição, então isso é importante, tá? Conforme descrito, né, na nossa Constituição, então, né, a área de recrutamento e seleção, na figura do seu recrutador, né, deve assegurar que as escolhas que estão sendo feitas, né, o processo de seleção, reflita de fato, né, somente o caráter profissional, onde se tem critérios objetivos, né? Então, critérios objetivos tem a escolaridade que é solicitada, né? Tem os conhecimentos solicitados, a experiência solicitada, as habilidades solicitadas, os comportamentos esperados, né? Dentro do processo seletivo, a gente fez a descrição, né, daquilo que é necessário para que o indivíduo, né, possa ocupar aquela posição. Dentre os entrevistados, né, sempre vai ter um ou outro que se destaque, e aí é selecionado pelos critérios objetivos. Tá? Os critérios subjetivos, né, são aqueles que, de alguma forma, vão causar esse impacto de desigualdade dentro do processo, né, e esses devem ser, então, evitados, rechaçados, né, pela equipe. É uma escolha, né, e é um processo de autoconsciência, né, da empresa, né, da equipe e dos envolvidos no processo de recrutamento e seleção. Né? Não vai ter ninguém lá, né, dentro da empresa, né, verificando, você está cumprindo a Constituição, está tratando todos iguais perante a lei. É um processo interno, né, e as empresas são feitas por pessoas, então somos nós, né, que fazemos que aquele processo seja mais igualitário ou não. Tá? Então, eu, enquanto recrutador, né, profissional daquela empresa, né, olhando para dentro de mim, eu consigo, né, entender isso é consciente, é presente na minha forma de ser enquanto pessoa, isso vai se refletir no meu trabalho. Né? Então, claro, né, para diminuir o grau de subjetividade, nós, enquanto pessoas, profissionais, né, devemos olhar para dentro de nós mesmos e fazer esse processo sempre, né, de buscar nos tornarmos melhores, né, em relação à forma como a gente vê o próximo, vê os outros, né, para que esse grau de subjetividades, né, não apareçam, né, nossas conclusões, nossa forma de pensar e de selecionar também, né, um processo de recrutamento e seleção, por exemplo. Essa subjetividade, né, não é não é um risco específico, né, só do recrutamento e seleção. Qualquer área, né, dentro das organizações, né, podem sofrer impactos dessa subjetividade, né. Então, por isso, outros subsistemas são importantes, né, nas organizações, como treinamento e desenvolvimento, né. Então, dentro do aspecto de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, né, é importante desenvolver as pessoas para além das funções operacionais, né, enquanto ser humano mesmo, né. Então, a área de RH tem esse aspecto, né. Eu desejo desenvolver as pessoas para que elas sejam melhores do que elas são hoje, né, amanhã melhores do que são hoje. Então, o que isso faz? Diminui critérios de subjetividade, né? A gente passa a viver numa ideia de mais igualdade, tá? Bom,
Alguns outros, Mike, conectando agora, mandou no chat aí que chegou do serviço. Ok, Mike, legal, obrigado por avisar. Pessoal, então, nesse sentido, tá, a própria lei, ela busca trazer algumas obrigações para as empresas, né, a fim de incluir, né, alguns públicos, né, que eventualmente possam ficar desatendidos, né, porque, né, muitas empresas não acabam compreendendo, né, de uma forma muito explícita aquele texto da Constituição, né, o artigo 5º, né, todos iguais perante a lei. E aí, a lei também é educativa, né, em muitos aspectos. Então, já que, né, não se compreende completamente aquilo, então a gente precisa, né, complementar a própria lei. Aí foi criada, né, a lei de cotas, para a orientação aos programas de inclusão, a lei 8.213, de 91, é um sistema voltado para a inserção das pessoas com algum tipo de deficiência, né, no nosso mercado de trabalho. Tá? A lei, ela estabelece uma obrigatoriedade para as empresas que tenham mais de 100 funcionários, certo? Então, toda empresa que tem mais de 100 funcionários, ela vai ter que cumprir com as cotas, né, de PCDs, tá? Empresas que têm menos funcionário, né, pode contratar PCD? Pode, né? A lei estabelece uma obrigatoriedade para quem tem mais de 100, né? Ela não estabelece, né, uma proibição para quem tem menos, né? Bem pelo contrário. Claro que, né, todas, né, aquelas que são obrigadas, né, para mais de 100 funcionários contratar os PCDs e para aquelas por opção própria, né, resolverem a contratação de PCDs para aquelas empresas que têm menos de 100 funcionários, todas elas, né, vão ter que observar, é claro, né, as condições ambientais necessárias para que esses PCDs possam ser devidamente inseridos no seu local de trabalho, né, como, por exemplo, rampas de acesso, né, entre outras coisas necessárias, a depender do tipo, né, de dificuldade física que eles possam se encontrar, tá? Então, nós temos aí na lei, né, os percentuais estabelecidos, tá? As empresas que têm de 100 a 200 empregados têm que destinar 2% das suas vagas, né, a funcionários, então, PCDs, tá? Então, quem tem 100 funcionários, né, 2% vai dar 2 PCDs, né? 200 funcionários, 4 PCDs. Depois de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e de 1.001 em diante, 5% dos contratados. Tá? Nós temos também, pessoal, a lei do jovem aprendiz, né? A inserção dos jovens no mercado de trabalho. É a lei 10.097 de 2000, e foi ampliada, né? O decreto 5.598 de 2005. Ela vai determinar aí que empresas de médio e grande porte contratem um determinado número, né, de jovens, no mínimo 5%, no máximo 15% do seu quadro de funcionários, tá? Funções essas, né, que demandem algum tipo de formação profissional. Pela lei da aprendizagem, né, esse jovem deve estar na faixa de 14 a 24 anos, deve estar estudando, né, e vai receber, né, essa oportunidade aí, de ter a sua primeira assinatura de carteira de trabalho, né, vai ter um contrato limitado aí pelo tempo de curso, né, porque esse trabalho na empresa, né, ele está atrelado às custas de um curso de formação, que a empresa vai, então, pagar a uma instituição, né, de ensino técnico ou profissional conveniada, como, por exemplo, né, os programas de jovem aprendiz, né, de algumas instituições, as quais a gente vai ver depois a seguir, né, alguns exemplos, tá? Estagiários também, né, fazem parte aí de um público, né, que deve ser atendido pelas organizações, né. Esse não tem uma previsão, né, de percentual mínimo legal, né, mas já é mais antigo, né, e as empresas têm buscado, né, os estagiários para entrar, né,
fazer entrar na sua organização, né, novas ideias, novos pensamentos, né, uma força de trabalho, um jovem que possa trazer, né, contribuições aí possam fazer um processo de interação com outras gerações, né, dentro do ambiente de trabalho, trazendo, né, maior criatividade, maior riqueza nos processos. Inclusive, muitas empresas, né, acabam por prática, né, estabelecendo percentuais próprios, né, de estagiários, né, por área, por departamento, por exemplo. É muito comum na área de tecnologia, na área das engenharias, né, por exemplo, né, alguns setores como esse têm, né, um percentual lá fixo de estagiários, né, inclusive, né, a empresa tem lá 10 engenheiros, né, e na equipe de 10 engenheiros e sempre tem lá 2, 3 estagiários, né, com tempo de estágio de 6 meses, aí terminou 6 meses, saem aqueles estagiários, entram novos estagiários, né, ela fica sempre, né, dentro da sua equipe, né, com 2, 3 estagiários, né, dentro do processo, né. Bom, o sistema S acaba sendo uma das ferramentas, né, utilizadas aí pelas empresas, né, como uma forma de obter, né, os seus jovens aprendizes, por exemplo, né. O próprio sistema S, ele é visto como uma instituição parceira com programas de ensino próprios, né, que são, então, admitidos, né, pelo Ministério do Trabalho, e que as empresas, né, por relação, acabam contratando justamente para proporcionar o curso para os seus jovens aprendizes, né, que vão ter algumas horas, né, de prática na empresa. Então, a gente vai ter, né, praticamente todas, ou quase todas, né, instituições do Sistema S, proporcionando algum tipo, em algum nível, em algum momento, né, cursos de aprendizagem, por exemplo, para jovem aprendiz, mas não só para jovem aprendiz, né? Vai ter algumas instituições do Sistema S que vão ter cursos técnicos, né, de formação, cursos, inclusive, de nível superior, né, para formação para aquelas áreas daquela instituição do Sistema S, né? Então, vão ter algumas instituições do Sistema S são voltadas para o comércio, algumas outras para a indústria, transporte e cooperativas, buscando formação de nível básico, técnico e superior para aquelas áreas, com a finalidade de fomentar, né, o desenvolvimento humano, né, que vai servir a essas organizações. Então, algumas instituições aí do Sistema S, o SENAI, o SESI, né, o IEL, o Instituto Evaldo Lodge, né, o SENAC e o SESC. O SENAI e o SESI, por exemplo, né, são instituições do Sistema S mais ligadas à indústria, né? O SENAC e o SESC mais ligados ao comércio. Então, a gente vai ter serviços de aprendizagem, de formação, né, no SENAI e no SESI, voltados para a indústria. Então, né, se a gente for olhar lá, né, SENAI e SESI, nós vamos ver formação, né, para torneiro mecânico, né, para a área de informática, para a área de eletrônica, para a área de elétrica, né, para a área industrial. Né. Se a gente for olhar para os cursos oferecidos pelo SENAC, nós vamos ver cursos, né, da área de serviços, né, da área de vendas, né, da área de comércio em geral. Né. Inclusive, tanto o SENAC quanto o SESC, né, oferecem cursos, né, não só de nível técnico, mas também de nível superior, né, graduação, enfim, né, e também, tanto o SENAC quanto o SENAC, né, oferecem também cursos de aprendizagem, né, para jovem aprendiz, cujas empresas, né, precisam contratar, né, ou precisam fechar essa parceria, né, com o SENAI ou o SENAC, para ter, então, o contrato do seu jovem aprendiz atendido. Nós temos também, dentro do Sistema S, né, o SENAR e SENAT, né, melhor dizendo, né, o SENAT e o SEST, que são do transporte, o SENAR da área rural, o SEBRAE, né, é um serviço de apoio às empresas, e o SESCOP, que é o cooperativismo, né, todos eles trabalhando na sua área específica, né, com cursos de formação nos diferentes níveis, né. Então, o Sistema S é um sistema de suporte, né,
as nossas organizações que vão buscar, então, esse sistema S como forma de fomentar, né, a sua própria força de trabalho. Muitas empresas contribuem para o sistema S, né? E ao contribuir para o sistema S, né, os seus colaboradores têm algumas, enfim, né, oportunidades de fazer cursos, treinamentos com desconto, podem utilizar, né, alguns sistemas, né, oferecidos como, enfim, né, tem hotel para férias, né, tem planos de saúde, planos odontológicos, academias, piscinas, enfim, uma série de serviços prestados também pelo Sistema S, né, que as empresas afiliadas ao Sistema S, né, oferecem ali aos seus colaboradores também, né. Se a empresa é afiliada, o colaborador pode ir até lá, né, o Sistema S próprio da área que a empresa atua, né, fazer a sua carteirinha, né, e ter ali alguns descontos, os benefícios, né, de formação, enfim, oferecidos, né. Então, muito comum aí, para nós, né, de uma forma geral, né, a gente conhece mais o SENAC, né, e o SENAI, né, o SESI e o SESC, que é Indústria e Comércio, né. Então, muito comum aí as empresas que, de uma forma geral, né, a gente atua, serem da área do comércio, serviços ou indústria, né, e aí, buscando, né, esses meios aí, a gente pode ter alguns benefícios, né, a oferecer para os nossos colaboradores a título de formação, né, nesses meios, né, que são bem interessantes. Muito bem, gente. Fechamos o nosso conteúdo antes do intervalo, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma participação, antes da gente fazer o nosso intervalo? Ficou para vocês, pessoal, esse conteúdo? Ficou tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Carol colocou tudo certo no chat, a Mayrin colocou tranquilo, o Emerson também colocou tranquilo ali. Então tá ok, gente. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, dúvida, nada para comentar, a gente faz o nosso intervalo, então. 15 minutinhos, pode ser? Um tempinho para vocês fazerem um lanche, né? Comerem alguma coisa. E aí, depois do intervalo, a gente faz a nossa chamada. Depois da chamada, a gente tem exercícios, né? Ali no Classroom, correspondentes a esse conteúdo que a gente viu. Então, sempre repito que é muito importante. Esses exercícios, né, são complementares, fazem parte da nossa aula, né, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Eu sempre peço para ninguém me abandonar, né, nesse segundo momento aí da aula, né, depois da chamada, não é o momento da gente se desconectar, né, é o momento da gente, é um segundo momento, é um outro jeito, né, da aula continuar. Tá? Para vocês não ficarem, né, o tempo inteiro me ouvindo, aí a gente tem exercícios, e aí tendo dúvidas, perguntas, interações, um bate-papo que vocês queiram fazer, a gente está aqui ao vivo, né, para atender vocês em relação às dúvidas do conteúdo, né, do trabalho que está sendo feito na aula de hoje, tá? O meu aqui são 20 horas e 20 minutos, então a gente volta às 20h35. Professor, Oi. eu queria te perguntar outra coisa referente ao trabalho. Eu já entreguei, tá? Só que assim, aconteceu uma coisa. Eu normalmente, toda vez que eu vou fazer os trabalhos disciplinares dos cursos, né? Eu sempre entro pelo Moodle, aí eu pego o trabalho disciplinar que tá focado lá e faço lá e só mando pelo Class, né? E eu não tinha visto que o senhor tinha botado um outro tipo, é o mesmo trabalho, só que em outra edição, né? Um pouquinho diferente. E aí eu coloquei aquele que eu peguei do Moodle. Tem algum problema? Não tem problema. O trabalho ele é o mesmo trabalho, né?
A única coisa que ali no Classroom a facilidade que vocês não precisam, né, baixar, fazer no Word para depois anexar, ali já está ali direto, né, era só abrir, fazer ali dentro e entregar, não tem problema, dá para adicionar um arquivo externo sem problema nenhum, né? Isso, foi o que eu fiz. Não, na verdade, lá, quando o meu celular ele tem um modo que eu entro lá, não preciso nem baixar, eu consigo editar lá mesmo e eu consigo já Legal. enviar direto pro Classroom, sabe? Sim. E aí, só eu fiquei meio assim, né? Depois você basta que eu vou ter que fazer o trabalho de novo. Não, é o mesmo arquivo, só a facilidade de digitar já dentro do Classroom ali, né? Mas tranquilo, tá? Sim. Tá bom, então. Certo, Obrigada. obrigado. Nada. Então tá, gente. Bom intervalinho aí. Desligo o microfone e a câmera, ligo de novo na volta às 20h35 com a nossa chamada, tá? Até breve, gente.